Vamos orar às 15 horas aí? Nós vamos fazer a oração. Amém? Daniel 9, do 1 ao 3, nós vamos ler. No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, com súplica, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Vamos ler aqui comigo? Até o 6, só para vocês entenderem. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e ao todo o povo da terra. Até aí, queridos. Todo o texto, ele continua em oração. Agora eu quero que você abra comigo Jeremias 25, 12, que fala assim. Jeremias 25, 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor, farei deles ruínas perpétuas. Até aí, queridos, coloque a Bíblia na sua cadeira. Peça para o Senhor te dar a revelação dessa palavra. Peça para Ele ministrar o teu interior. Que a palavra hoje venha descortinar, venha mostrar para você onde tem um cativeiro. Venha mostrar para você aonde você está sendo enganado por pessoas que estão ao seu redor sorrindo para você, mas com o coração com mau intento, com malignidades. Pede para o Senhor te dar nessa manhã essa sabedoria, esse entendimento. Pede para Ele abrir os teus olhos espirituais. Santo Espírito de Deus. Realmente o Senhor é grande e temível, como o profeta Daniel relata. Senhor, não existe nada acima de Ti. Exatamente nada. Não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. Não tem cenário de trevas que permanece ao som da Tua voz, Senhor. Por isso, nessa manhã, dá uma ordem ao nosso respeito. Uma ordem ao nosso respeito. Que o Senhor libere anjos para esse ambiente. Que o Senhor cerque essa casa de oração nesse momento, Pai, de anjos ministradores. Que leve o nosso pensamento cativo à Tua obediência. Que tudo aquilo que é distração, cansaço, sonolência, que o Teu Espírito venha se agitar dentro de nós, nos incomodar para ouvir a Tua voz.
para nós ouvirmos a tua direção. Assim como o profeta pediu perdão, eu peço perdão nessa manhã pelo teu povo. Eu entro nessa brecha, Senhor, nessa manhã te pedindo misericórdia, Pai. Que o Senhor venha com teu perdão sobre nós e a igreja. Que o Senhor libere a nossa vida para te ouvir e frutificar. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Pode se assentar. Queridos, nós precisamos discernir o mundo espiritual e entender que Satanás é um espírito que aprisiona e coloca vidas em cativeiro. Cativeiros emocionais, cativeiros familiares, cativeiros espirituais. E o Senhor, Ele quer que nós, nessa manhã, identificamos cenários das nossas vidas que nós possivelmente ainda estamos com o coração preso. Seja um pecado, seja uma herança maldita, seja cenários quaisquer que, infelizmente, possam ter aberto legalidade e tenhamos aprisionado o nosso coração, talvez duvidando da palavra de Deus, duvidando da grandiosidade, do poder e o senhorio dele. Então o Senhor te trouxe aqui nessa manhã, porque Ele deseja que você tenha entendimento. Porque quando você ouve a palavra e ela entra no seu interior, é ela quem traz a libertação. Vocês concordam comigo? Não é a pastora Márcia, não é o pastor Jiraya, é a palavra. E por isso que nós precisamos nos abrir para ter esse entendimento e estudar a Bíblia, que é o canal da revelação. Eu sei que tem muitas pessoas que amam, né, uma revelação de profeta. É um caminho mais curto, é mais fácil. Porque muitas vezes a gente precisa só validar aquilo que Deus nos falou. Deus já falou com você, mas você precisa de uma confirmação. Nós somos muito Tomé, gente, a verdade é essa. Sim ou não? Mas benditos são os que creram e que não precisaram ver as chagas de Cristo, amém? Que hoje a gente possa amadurecer e compreender que Deus fala com você. Ele fala, Ele mostra, é óbvio. Ele não vai abrir e descortinar um futuro, mas Ele não vai te dar o desenho da tua vida, tá? Você pode ficar bem tranquilo que isso não vai acontecer. É sempre em porções, em doses pequenas que Ele te mostra. Até porque você pode rejeitar o futuro que Ele preparou para você. Você já parou para pensar nisso? Que você às vezes tem tanto medo de demônio, que você tem tanto medo da boca das pessoas, de feitiçaria, e não se dá conta que a própria incredulidade de não crer nas promessas, de achar demais para você, a maneira como você se comporta, rouba o teu futuro. Eu vou te falar que 100% somos nós que abrimos mão do futuro. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. E quando nós estamos posicionados, Satanás, ele intenta contra você até o limite que Deus permite. Mas ele não pode tocar em vocês. Vocês têm essa clareza? Então, se hoje, muitas vezes, eu estou aprisionado em algum cativeiro, se eu me deixo estar ainda em algum cativeiro, é porque eu não estou usufruindo da liberdade que Cristo deixou. Ele diz assim, ó, vocês estão libertos. Não vai se colocar em jugo de escravidão. Não é isso que fala a palavra de Deus? O que a gente faz, gente?
A gente recebe um diagnóstico, o nosso coração fica ali. Fica ou não fica? Recebe uma notícia financeira, seu coração fica ali. Fica ou não fica? Uma briga, uma falta de perdão, seu coração fica ali ou não fica? Quantos dias você fica remoendo? Hoje eu vim falando com o pastor no caminho. E tem coisas que eu falo para ele que eu não precisaria falar. Eu poderia guardar para mim. Porque eu tomo cada chapuletada depois que eu falo, que eu penso assim, eu não deveria ter falado nada. E não é dele não. Às vezes é dele também. Mas não foi dele. Eu estava falando um assunto com ele. A hora que eu entrei na sala, aí só veio assim. Você que faz as trevas entrar no teu coração. Você já percebeu que não é sobre as pessoas, mas é sobre você? O quanto teu coração é endurecido? Ai, gente, que vontade de sair correndo. Parece uma coisa, eu sento na sala para me preparar, eu tenho vontade de sair correndo da minha sala. Que antes de eu subir aqui, eu já tomo uma chapuletada. Gente, olha, põe a mãozinha assim no seu coração. Fala para você assim, eu sou azedo. É você que é o azedo. Não é sobre as pessoas. É sobre nós. E quantas vezes a gente está preocupado com o outro? E o Senhor fala assim, ó, corrija o seu olhar, olha para você. É muito bonito olhar os defeitos dos outros, não é? Hoje é dia de a gente olhar para nós. Sabe, queridos, nesse texto aqui, Daniel, ele percebeu, fazendo as leituras, ele identificou que estava no fim de um cativeiro. Só que o posicionamento dele foi muito estratégico e revela muito do caráter dele. Ele se posicionou em jejum e oração. Eu te pergunto, não estava no fim do cativeiro? Ele já não tinha recebido a palavra? Por que é que ele se consagrou se ele sabia pelos livros que o fim do cativeiro estava chegando? Por que é que ele fez tudo isso? Pediu perdão pela nação, pediu perdão por ele, reconheceu a grandeza, que depois se vocês lerem em casa, Daniel 9, vocês vão ver que o texto inteirinho ele está pedindo perdão. Ele está se humilhando, ele está pedindo perdão pelo povo, pela nação. Porque ele entendeu que para você acessar as promessas, você primeiro precisa enxergar. E nessa manhã tem tantas promessas liberadas sobre as nossas vidas que nós não estamos vivendo, porque nós não enxergamos. E o Senhor está anunciando nessa manhã, está por fim o cativeiro na tua vida. Começa a enxergar que cenários que você está patinando, o Senhor, Ele vai mostrar com clareza qual é o caminho que você deve seguir. Ele começou a ler, ele começou a estudar e ele visualizou aquilo que Deus tinha preparado para ele. Preparado para o povo, aquela fase que ele estava vivendo nesse texto, era a fase em que o templo estava destruído. Eles estavam exilados. E é mais ou menos assim, não tem o que fazer. Só que ele, mesmo no dia mau, ele mesmo debaixo de sentença, ele permaneceu com a visão que Deus deu a ele, que era orar, mesmo sem ter o templo, porque o templo foi destruído. Era ele entrar nos mesmos horários de sacrifícios e clamar, mesmo ele não tendo um lugar para pôr um cordeiro, mesmo ele não tendo um lugar para oferecer o holocausto. Eu quero dizer para você nessa manhã, mesmo você chorando, mesmo você não entendendo o cenário atual da tua vida,
Mesmo você super descontente com coisas que você está vendo dentro da tua casa, não abra mão de orar e de jejuar pelas promessas de Deus. Não abra mão de se posicionar diante as adversidades, diante de um diagnóstico, diante de uma quebra financeira. Não pare de lutar, porque esse é o teu direito. E quando você menos perceber, o Senhor vai fazer uma reviravolta na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Sabe que hoje você precisa denunciar 3 tipos de cativeiros que são, na verdade não são cativeiros, são inimigos espirituais, inimigos da tua alma, inimigos que você hoje identifica e precisa, com toda a tua força, romper. O primeiro é a ignorância. Queridos, a ignorância simplesmente é o não saber. Eu sou ignorante nesse assunto, eu não sei sobre esse assunto. Às vezes quando as pessoas falam, você é um ignorante, ela está falando no pejorativo, dizendo a pessoa é um estúpido, é assim ou não é? Mas na realidade não é essa a verdade, a ignorância é o não saber. E a palavra de Deus em João 8,32 fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Então, tem coisas que dentro de você é mentira, você concorda comigo? Se tem um cativeiro dentro de você, é porque as suas vozes interiores estão contando mentira para você. Não são as vozes externas, são as vozes internas, que têm poder de aprisionar a tua alma, porque as externas, você repreende. Quando você entende que alguém está lançando uma maldição, você não repreende, gente? E quantas maldições você fala para você mesmo e você não repreende? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que o problema está aqui? Que o azedume está aqui? Que a gente põe tanta culpa nos outros, a gente terceiriza a culpa. Você está no lugar que você se colocou. Você está vivendo o que você aceita. Você está dizendo para você mesmo, eu mereço isso. Quer mais claro que isso, eu desenho. Triste a gente ouvir a verdade, sim ou não, gente? Fala a verdade. Mas quando eu começo a entender que sou eu que dou as cartas, que se eu estou numa saia justa, com qualquer cenário, fui eu que disse, eu mereço isso e não saio daqui. Em nome de Jesus. O Senhor vai trazer tanta clareza essa semana para você, mas tanta luz, você vai dizer, basta muita coisa na tua vida. Porque você vai olhar e vai falar assim, esse não é o lugar de um servo de Deus. Esse posicionamento não é um posicionamento de um servo de Deus. Eu não encaixo nesse lugar, eu não caibo nesse lugar porque não é para mim. E não adianta ninguém tentar te colocar, porque se você está é porque você se colocou. É mais fácil a gente acreditar que foi o outro que nos colocou, mas na verdade é a gente que aceitou. Então, a gente vai libertar o nosso eu. O segundo é a passividade, que é saber da promessa, mas não se posicionar. Tiago 4,17 diz assim, portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, nisto está pecando. Toda vez que você é passivo, procrastinador, você sabe o que tem que fazer, você está pecando. Todas as vezes que você deixa de honrar sua esposa, honrar seu marido, e você sabe o que tem que fazer e não faz, você está pecando. Assim com os filhos, assim com a obra. E hoje é dia da gente enxergar esse eu pedido, sabe? Esse eu que não combina comigo. Esse eu que não combina com você. Porque a sua infância é a terra que você pisa hoje e vai morrer pisando.
Grava isso. A sua infância é a terra que você pisa até morrer. E muitas das vozes que está aqui do eu foi construído na sua infância. Coisas que não dá para mudar. Mas dá através de Cristo, se não conseguiram suportar, superar, então vive uma vida de fachada. Quantos casamentos vocês conhecem de fachada? Quantos, queridos? Ou quantas vezes você caminha de fachada? Para ninguém te perturbar. Aliás, ninguém tem nada a ver com a nossa vida, mas fique tranquilo, eles vão falar de qualquer jeito. Você mostrando a tua vida, não mostrando a tua vida, eles vão falar. Então, que você busque a tua libertação. Amém? Terceiro, é o pecado não confessado que bloqueia a libertação. Provérbios 28:13 diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Glória a Deus que a nossa igreja, ela, assim, te dá toda a liberdade. Você anda conforme você quer. A Bíblia fala, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tem lugares que a gente não entra, não cabe mais. Roupas, comportamentos. Como é que eu vou refletir a luz de Cristo com algumas ações? E quem nos convence, queridos? É o Espírito. Não adianta eu vir e fazer uma cartilha para você. Nós não somos dessa forma. É óbvio que como eu, sou dirigente da igreja, o pastor, ele fala muito com homens, tem o discipulado do homem, tem o discipulado da mulher, principalmente os oficiais. Eu vou zelar pela postura da igreja e das pessoas. Aquilo que eu vejo que está em excesso, é meu papel falar. O seu sangue vai ficar sobre a minha vida? Eu vou falar de coisas que ninguém quer falar. O pastor vai falar de assuntos que ninguém quer falar. Por quê? É desagradável a gente chegar num oficial e pontuar coisas que está errado, de conduta. É muito desagradável. Mas a gente não faz isso para expor, a gente faz para o quê? Para trazer luz para a pessoa, para ela se enxergar, para alinhar o equilíbrio e para proteger a obra. Mas a gente não é uma igreja que fica pontuando as coisas. Porque você carrega o Espírito Santo. É Ele quem te fala. A maneira como você se comporta. É coisas que não cabem mais na minha vida. Não tem mais espaço. E hoje a gente precisa olhar para dentro de nós e ver o que está demais em nós. Por quê? Se eu sou luz do mundo, o que eu estou refletindo? Você imagina só eu chegar aqui na igreja, batendo nos meus filhos. Xingando meu marido, amaldiçoando. O que eu estou refletindo? Fala, gente, o que eu estou refletindo? Ou eu usar uma roupa literalmente para atrair olhares. Preciso dizer? Não preciso dizer, vocês sabem. Se eu sei que está demais, eu não vou pôr. Não vou. Mas dá licença, né, que a pastora é bonita. Então, né, amor? Para você. Aleluia. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos hoje identificar, quebrar o culto. Querido, por que vocês vêm no culto toda semana? Para se converter. Você fica 2 horinhas aqui. E fica 10 no seu trabalho. Ou tem uma família toda disfuncional. Uma mãe que xinga, que, meu Deus, fala palavrão porque não é convertida, né? Uma família assim.
que a boca, 10 palavras, 9 é palavrão. Ou você trabalha num ambiente desse, promíscuo às vezes, né, de homens que não pode ver mulher, e fica, ó, olha lá, você viu a fulana? Ou o grupo da empresa, que é só Jesus na graça. Então, você não cabe. Não interessa quem está no grupo. Importa agradar a Deus. E Daniel, ele nos ensina que a oração ativa promessas e libertação. Olha o que ele falou: voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplica, com jejum, vestido de pano de saco e de cinza. Querido, não pare de orar. Se tem alguém na tua casa em vício, seja de jogos, seja de prostituição, seja de bebida, de drogas, não pare de orar. Não pare de se colocar na brecha e interceder por essa alma. Porque o diabo, ele não está preocupado com o carro que você está andando ou quanto você está ganhando. Ele não está preocupado. Se você está usando roupa de marca, se você está com Rolex, se você está com iPhone 17, isso é nada, querido. Isso é mundano. Você não leva a nada. Ele está preocupado em roubar a tua alma. Ah, ele está. Ele está preocupado em fazer de você um louco dentro de um cativeiro financeiro que dorme e acorda pensando em dinheiro. Ah, isso ele está. Ele está doido para te mostrar o que você não tem, para te encher de inveja, de comparação, encher a tua alma, te deixar doente, preso no cativeiro. Para roubar o quê? A tua alma. Vocês estão conseguindo entender? Que o foco dele é a tua alma? Porque o teu coração é o teu maior tesouro e aonde ele inclina é onde ele fica. E as pessoas não se dão conta de como é sutil as artimanhas do diabo. Não dá para negociar valores espirituais. Buscar o reino em primeiro lugar, sim ou não? Tudo vai ser acrescentado. É um posicionamento. Cada coisa tem o seu lugar, tem o seu momento. E quando você começa a abrir mão das coisas de Deus, é muito sutil. Você acha mesmo que você começa a abrir mão das coisas de Deus, de jejuar com a igreja, de fazer jejuns pessoais, de ofertar, de congregar, né? De abrir mão das suas escalas. Você acha mesmo que do dia para a noite a sua vida vai virar do avesso? Ah, tá. São cordas de milhões de quilômetros. Ele só libera no inferno a cordinha. Pá. Viu o gancho? Entrou no teu coração? Ele solta a cordinha. Lentamente. Não importa os anos. Porque cativeiro normalmente são anos. Não importa os anos, não importa as eras, não importa o tempo, não importa nada. A cordinha foi liberada. Passa às vezes 10 anos. Acontece uma desgraça. Você vai achar que foi o quê? Alguma coisa naquele ano. Sim ou não? Não foi. Um fumante que perde o pulmão. Vamos lá? Minha mãe morreu com câncer no pulmão, mas tem gente que tem câncer no pulmão e que nunca fumou na vida. Mas eu vou falar da minha mãe, porque eu vi e presenciei. A minha mãe começou a fumar por volta de uns 12 anos de idade, se não menos. Porque naquela época era status fumar. Era chique fumar. Ela achava bonito. Os comerciais eram as mulheres bonitas. Olha só como o diabo trabalha com intenção sem ser visto. Cuidado com as redes sociais, porque tudo é intencional. Exatamente tudo é intencional. Ela começou a fumar. Meus tios
todos fumavam. Uma vida fumando. Perguntava para ela, mãe, você não quer parar de fumar? Não tenho vontade de parar de fumar. Anos. Belo dia, uma pneumonia. Como já tinha tido outros problemas pulmonares. Mas essa pneumonia só denunciou um câncer terminal. Só um câncer terminal. E não tivemos nem oportunidade de tratar. Porque quando foi descoberto, minha mãe durou 15 dias. 15 dias. Parece que o diagnóstico saiu, ela não soube, tá? Ela não soube. O diagnóstico saiu, parece que o corpo dela não sabia, mas entendeu que todo mundo estava sabendo. Foi fatal. Uma vida de investimento. Vocês concordam comigo? Uma vida ali, ó, presa no vício, naquele cativeiro. Quem que estava sendo prejudicado? Ela. Somente ela. O cativeiro é para você. É para te prejudicar. Mas o que acontece quem está ao redor? Sofre. Então, hoje é dia de pedir para o Senhor abrir os nossos olhos. Porque você vai orar até se libertar. Seja o que for. Nós não podemos aceitar estar debaixo de jugo de escravidão. De nenhum tipo, gente. Tudo aquilo que te domina é um cativeiro. Tudo que te domina. Pode ser um doce. Pode ser um café. Por que vocês acham que os nossos jejuns são tão aleatórios? Agora vai entrar jejum de refrigerante. Pega tudo, gente. Para alguns, o jejum que entra, não muda nada. Eles têm que pôr outras coisas porque não come ou não bebe. Mas para outras pessoas, é uma coisa que aprisiona. O Senhor está dando a oportunidade de nós sermos libertos. E o cativeiro, ele só cai com oração e posicionamento. Porque você precisa falar para você. E você não cabe mais nesse lugar. Que não aceita mais viver esse cenário. O outro é o outro. Mas a salvação é individual ou não é? Então você precisa cuidar de você. Você é morada do Espírito Santo. Eu te pergunto, como que está a tua casa? Está varrida? Está limpinha? Está cheirosa? Pôs tudo, os perdão, as faltas para fora? Os ranços? Nossa, eu não posso olhar para essa pessoa. Ai, misericórdia. Pôs os ranços para fora? Ou está fedido por dentro aí? Está no atoleiro de lama? Vamos nos posicionar. Em segundo lugar, Daniel, ele mostra que a palavra é a saída, queridos. A palavra é tudo na tua vida. Se você começar a enxergar que isso daqui é o segredo para a tua vida, você começa a estudar muito mais. A gente fica aqui, ó, implorando para você se matricular em curso. Fica aqui, ó, gente, vai estudar, vai estudar. Eu principalmente vou implorar. Porque você vai facilitar a minha vida. Deu para entender agora? Você vai facilitar, você vai começar a estudar, vai ouvir de outra boca o que eu prego aqui, que o pastor prega. Aí talvez de outra boca você fala, não é que é mesmo? Vamos ser sinceros, vê um pregador novo. O pastor e a pastora fala, bate na tecla. Aí vem dá um rodopio, fala um negócio, às vezes até na internet, no YouTube. Dá um gritinho mais alto, dá um rodopio. Você fala, mas não é que é mesmo? Meu Deus, como esse homem prega. Como essa mulher prega. Ai, se essa igreja fosse perto, se não fosse outro estado. Ai, meu Deus, eu ia congregar lá. Cara de pau vocês, hein? Fala sério. Palavra é palavra, queridos. Se você entrar aqui, com o teu coração aberto, você sai daqui curado. Se você entrar aqui com o coração peludo, fedido,
pode vir todas as palavras, você sai daqui igual. Quantas pessoas entram e saem da igreja e não se firma? Vocês conhecem? Quantas pessoas entram e saem da igreja vivendo os mesmos problemas? Alguém identifica? A gente sabe. Quando não é nós mesmos, né? E entra e sai com as mesmas queixas. Às vezes o pai e a mãe até morreu já, igual o meu. Mas você tem as mesmas queixas. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Em nome de Jesus, queridos, se vocês entenderem essa palavra de hoje, vocês vão até sonhar com coisas que vocês não estão enxergando e Deus vai mostrar. Vocês vão, pode escrever o que eu estou falando. Daniel 9:2 diz assim, ó, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que de acordo com o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Quando eu li para vocês Jeremias, foi o que Daniel entendeu, que o tempo estava chegando ao fim. E hoje eu vim anunciar que os cativeiros que prendem o teu coração, que ainda você sofre, está chegando ao fim. Tudo é oração e posicionamento. Sabe o que às vezes você deve falar para você mesmo, porque eu já falei para mim muitas vezes? Não tem jeito, vou ter que sofrer mesmo. Teve uma fase da minha vida que eu não estava aceitando, né, os cenários dos diagnósticos do caso do Digo Mais, né? E foi bem no início. Eu falei, o Senhor me marcou na terra para se lascar. O Senhor me escolheu a dedo para até morrer sofrer. Como que eu vou lidar com isso agora? Que mãe que quer um diagnóstico de uma doença rara degenerativa? O meu sentimento era esse. Eu vou morrer sofrendo. Não tem saída. Eu nasci para viver uma vida amarrada. Será que muitas vezes você não pensa isso da tua vida? Que nunca vai ser feliz de verdade? Que nunca vai ter um bom casamento? Que nunca o filho vai ter um conserto? Que nunca vai dar certo financeiramente? Que você só patina na vida? Está quebrado em nome de Jesus. Tudo que você fala contra você mesmo está quebrado em nome de Jesus. As palavras que lançaram contra você, de boca de família, de pessoas que eram para te amar, te orientar, te ensinar o caminho, mas que elas não sabiam o caminho. Então como é que ensina o caminho? E que só deixou você ferido, machucado. Em nome de Jesus, hoje é dia de liberar o teu coração, porque em Deus até a maldição vira bênção. É óbvio, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei com meu filho, com certeza eu não estaria aqui hoje, gente, com toda a convicção. Mas eu fiz de um cativeiro que a minha alma acorrentou dentro de mim, quando eu entendi, um campo florido. Você só precisa entender. Só precisa entender. Graças a Deus eu tive uma família maravilhosa. Eu cresci num lar maravilhoso. Os meus pais eram ótimos. A minha mãe era muito general. Ela era perigosa assim nas palavras, já quebrei muita coisa. Mas ela me ensinou como ser esposa, sem mesmo ela conhecer Jesus. Ontem eu vim falando com a pastora Mônica dentro do voo, que eu observava o jeito que ela cuidava do meu pai. O zelo que ela tinha pelas coisas do meu pai. A roupa arrumada, cheirosa, no lugar. A casa sempre limpa, ela era a primeira a acordar, a última a dormir. Sempre com horário para comer. Sempre. Sempre com horário para dormir.
E ela foi criada sem mãe. A minha avó morreu, ela tinha 3 anos. Ela foi criada com uma madrasta que era o próprio cão dentro de casa. Que dividia um ovo, porque ela tinha os filhos dela, meu avô tinha os outros. E mais o outro, porque meu avô casou com 2 irmãs, gente. Eram 12 filhos no total. Para os filhos que não eram da general, né, da mulher, os 4 da minha mãe, que era de uma mãe, porque os outros 4 já eram adultos, era um ovo para dividir, gente. Era muita humilhação, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Dela usar calcinha dos 2 lados. Lavar, secar, 2 calcinhas. De coisas assim, absurdas que ela contava. Mas ela decidiu, porque Deus já nos preservava de alguma forma, porque tinha um chamado na minha vida, na vida dos meus irmãos, de que ia preservar e fazer com que eu enxergasse só o lado bom da história. Só o lado bom da história. Talvez você entrou aqui e você tinha uma casa e só Jesus. De abuso dentro de casa, violência, palavras contrárias, pais ausentes. Meu Deus, quantos cenários tem? Vocês sabem o que vocês viveram. Mas se vocês começarem a olhar o seu passado como uma lição para vocês não serem iguais, para vocês serem melhores para as tuas próximas gerações, o seu corpo começa a se fortalecer e entender a grande força que vocês têm. Não é para a gente replicar o mal, mas é para a gente ser transformados em Cristo. Eu quero que você se coloque de pé. Porque Daniel, ele declarou a restauração. Ele entrou naquela brecha pedindo perdão. Ele enxergou o cenário. E ele declarou a restauração com esperança. E talvez hoje você entrou aqui com áreas da tua vida em ruínas. E talvez a própria ruína está aqui, ó. Tudo está bonito ao redor, mas está aqui. Coisas que vocês passam por cima, mas não é liberação de perdão, tá? Quer um exemplo? Você tem que conviver com pais tóxicos. Seja de que forma for. Você é obrigado a conviver. Criança é obrigada, é ou não é? Não vai fugir de casa. Então você é magoado constantemente, é ofendido. Às vezes a pessoa não fala, mas a maneira como ela se comporta. Quem gostaria de ver o pai na sarjeta bêbado? Ou o pai dentro de casa, com outra mulher, e a mãe aceitando? Coisas que fogem do nosso real. Quem gostaria de ver o pai espancando a mulher? A esposa. Sua mãe. Meu marido viu. Muitas vezes. Ele pegou toda aquela violência e ele transformou para ganhar vidas. Deu para entender agora o que é uma virada de cativeiro? Todo mal que fizeram contra você, grava o que eu vou te falar. Todo mal que fizeram contra você tem a ver com o teu futuro. A sua dor é o seu testemunho. Só que muitos estão presos na dor. Será que você não é um ganhador de almas daquilo que você viveu na infância? Deus está te conectando com pessoas que você não está entendendo? De você agasalhar pessoas que você viu seus pais fazendo? Cenários que você disse que era a última vez, até que você quis se matar, ou quis um dia matar seus pais. Gente, a minha mãe brigava comigo, eu falava assim, você morra. Vem de mim, eu falava pra ela, você morra. Virava até o chinelo dela ao contrário, gente, na raiva. Vocês veem a tanta raiva que minha mãe fazia em mim. Mas hoje, eu sou aquela que leva cura pra alma. Porque eu fui uma menina extremamente ferida na minha alma. Extremamente ferida na alma. Eu quero que você enxergue agora. Plano de Deus para a sua vida no futuro. Você é um ganhador de almas. Essa dor que hoje te conecta, que você pôs debaixo do tapete, eu quero que você se lembre, porque eu estou falando que está vindo coisas na tua cabeça. E você libere a pessoa. Pastor, essa pessoa já morreu. Não importa. Libera. Libera, porque no teu cérebro não tem passado, presente e futuro. O teu cérebro entende tudo real. No teu cérebro sabe que tem um luto, mas é real a dor.
Então eu quero que você curva a tua cabeça e ora. Ora o Senhor pedindo mesmo que acabe esse cativeiro, mas você precisa enxergar o cativeiro, não tem como acabar se você não enxerga. Daniel percebeu que era o fim do cativeiro, ele sabia qual era o cativeiro. E eu te pergunto, você sabe qual é o cativeiro que você está? Será que você não está só replicando o cenário e Deus está falando, eu deixo você sentir essa dor para você ganhar almas para mim nessa área, e você não está entendendo. Você está levando para o teu eu, para o teu pessoal, para a tua dor. Isaías 51:14 fala assim, o exilado, o cativo, depressa será libertado, eu profetizo sobre você. Fala assim, lá não morrerá, lá não descerá a sepultura, o seu pão não lhe faltará. Você nessa manhã está saindo de um cativeiro. Deus preparando uma grande obra na tua vida para te dar futuro e esperança. Deus está liberando nessa manhã dons espirituais sobre você. Aquilo que é uma dor do teu passado vai ser um futuro para ganhar almas e Deus vai te curar, te libertando dessa dor. Senhor, nós liberamos, Pai, a nossa vida. Nós liberamos perdão para aqueles que nos ofenderam. Fala agora, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, ou um filho que está te dando muito trabalho. Põe no altar do Senhor e libera o teu coração de culpa. Talvez você está preso à culpa, que você deveria ter sido diferente, que você perdeu algo na tua vida por uma má administração financeira, ou perdeu um casamento, ou perdeu uma amizade. Começa agora a se liberar dessa culpa. Começa agora a se perdoar. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Deus quer derramar dons sobre você. Deus quer usar o cenário de dor para você se libertar e libertar outras pessoas que estão em cativeiro. Abre o teu coração nessa manhã, porque eu declaro sobre cada um de vocês essa libertação. Você que ouviu essa palavra e mexeu com você, talvez você não gostou do culto de hoje. Sinto muito. Mas a gente não gosta de ser repreendido. A gente não gosta de ser repreendido, de estar errado. Mas a gente precisa se converter, queridos. E a conversão ela é diária. Se esse culto mexeu com o teu coração em algo que você hoje vê que precisa se libertar, sai do seu lugar e vem aqui. O pastor vai derramar o óleo da unção sobre você, eu vou me pôr de joelhos aqui. Porque isso que está te ferindo, grava o que eu estou te falando. Isso que te fere hoje é um instrumento de evangelismo na tua mão e você nem sabe. A dor do teu passado. Libera a vida dos teus pais. Pastora, você não conheceu meu pai e minha mãe, não vou liberar a vida, libera. Libera, porque você, se não tem filhos, vai ter. E a história vai se repetir. Você gostaria que seu filho tivesse ódio de você? Você gostaria de ser afrontado pelo teu filho de noite? Que seu filho levantasse a mão para você? Ou que o seu filho replicasse as coisas que os seus pais fizeram? Você gostaria? Então a maldição tem que acabar aqui. Quando eu entendo, eu quebro. Porque na verdade a maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui na frente, todos já, de alguma forma, denunciaram os cativeiros de maldição. Mas você agora precisa entender dentro de você. Entender dentro de você a sua posição. Oh, meu Deus. Senhor, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti nessa palavra. Que palavra forte, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está desmascarando Satanás. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem para nós hoje uma libertação de cativeiro espiritual. E que o Senhor vai derramar dons nesse lugar. Eu invoco a Tua palavra, Pai. Vai quebrando os complexos, meu Deus, nessa manhã de inferioridade. Vai quebrando a inveja, Senhor, a comparação. Pessoas que ficam se medindo diante daquilo que vem em rede social. Vai quebrando, Pai, essa cadeia que é essa rede social. Oh, meu Deus, traz libertação para o Teu povo, Pai. Ah, Senhor, libera o coração deles de todo trauma. Mostra, Pai, que tudo que eles viveram, essa dor tem ligação com uma habilitação para o futuro. Eles vão liberar muitas vidas, muitas famílias. Vai se conectar a eles, Pai. Que eles possam ser ganhadores de alma. Eles possam enxergar a Tua luz sobre eles. Libera os Teus filhos para prosperar nessa terra. Libera, quebra a falência, quebra a incredulidade. Perdoa os Teus filhos que têm se agarrado a dinheiro, achando que o dinheiro é o centro de tudo, colocando dinheiro em todos os lugares, tirando o Senhor do lugar. Oh, meu Deus. Nós não temos nada nessa terra, Pai. Do pó viemos e do pó voltaremos. Por isso seja feita a Tua vontade em nós, Senhor. Usa as nossas vidas. Eu denuncio. E eu declaro pelo poder da palavra que nós estamos saindo de cativeiros nessa manhã. Cativeiro de complexos, de tristeza, de miséria, de diagnóstico. Oh, meu Deus, de palavra contrária, de agradar os outros. Nós estamos saindo do cativeiro. Não somos refém de nada, nada. Não somos refém da nossa imagem. Nós não somos refém do dinheiro, nem da opinião do outro. Nós somos de Cristo. Isso nos basta. Eu desligo, Senhor, da terra e dos céus toda palavra maldita contra o Teu povo, contra a igreja, contra as nossas vidas. E eu declaro, o manto do Senhor está sobre nós, a porção dobrada do Espírito. Esse ano, Senhor, vai abrir os nossos olhos. Vamos ter desejo de orar, de jejuar, de estudar a palavra. Vamos ter mais desejo de agradar a Deus. Vamos ter mais desejo de intimidade com Cristo. Sai agora desse lugar que você se colocou. Tira essas trevas. Tira essas trevas. Porque aquilo que você não sabe como fazer, a palavra te garante que o Espírito em tudo nos ensina. Em tudo. E Ele vai te revelar a saída. A ceia, Senhor, no nosso
nosso meio. Levantai as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Senhor está passeando no nosso meio. Ele quer te tocar. Toca, Senhor. Dá uma experiência, Pai. Uma experiência física. Toca, toca, Senhor. Traz lembranças que eles precisam se desligar. Toca, toca na mente. Aleluia. Toca. Aleluia. Toca, toca. Toca, Senhor. Toca, toca, toca em mim, Senhor. Toca em mim, Senhor. Toca, Pai. Toca no teu corpo, Pai. Oh, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Esse culto não é sobre nós, é sobre Ti, Pai. É como Te agradar, Senhor. É como Te ver na tempestade. É como Te ver na tormenta. Oh, meu Deus. Aleluia. Queridos, eu gostaria de ter muito mais tempo. Mas eu vou encerrar essa palavra. Colocar essa oferta para você, que você vai entender agora. Vai fazer sentido para você, por isso que eu deixei por fim. Se você olhar para o espelho, você vai ver Cristo refletido em você. Ele não te trouxe nessa terra só para você conquistar montões e montões. Isso é promessa de prosperidade e abundância. Mas não é sobre isso. É sobre você ser como Ele quando esteve na terra. Quando Ele pisou aqui na terra. A gente quando está pregando, acha que o culto é para nós, né? Não. O culto é para tirar tudo de ruim de nós, para a gente ser imagem e semelhança dEle. Para a gente cada vez mais se aproximar dEle. Para fazer a vontade dEle. Sem dúvida nenhuma. Isso exige muita renúncia. É lamentável. Onde tantos lugares só quer louvor emocionante. Só quer palavras de autoajuda. Aqui a nossa ajuda é do alto. Então quando você entrar aqui, saiba que é para todo dia você ser o melhor um pouquinho para tua família. Não tem como a gente mudar do dia para noite. A gente não suportaria isso. E seria falso. Vocês já devem ter visto pessoas que se converteram e que quiseram mudar sim. E só falava de Jesus, só andava com Bíblia e de repente caiu nas drogas. Perdeu o casamento, caiu na prostituição. Não é isso que Cristo quer. Ele nos dá a palavra em doses homeopáticas. Acompanha comigo agora a leitura. Daniel 9:20. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado. Você fez isso hoje, gente? E o pecado do povo de Israel. Isso eu fiz também. E lançava a minha súplica diante de Deus. Você lançou? Meu Deus. Pelo monte santo do meu Deus. Sim. Enquanto eu orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Você vai ler pondo o seu nome, tá? Vamos ler de novo esse verso? Fala o seu nome, Márcia. Fala o seu nome. Fala o seu nome. Falou seu nome aí? Agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer súplica, foi dada uma ordem. E eu vim explicar tudo a você. Porque Deus o ama muito. O Senhor te ama, gente. Talvez você não entendeu nada desse culto. Mas Ele vai se revelar a você como Ele disse aqui, ó. Eu vim explicar tudo a você. O Senhor vai vir falar com você. Porque Ele te ama muito. Você é muito precioso, muito preciosa para Ele. Eu quero que você pegue esse envelope. Quando foi que o anjo apareceu? Quando ele estava no sacrifício da tarde. Vocês lembram que eu falei para você que não existia o templo mais? Então que sacrifício da tarde era esse? Ele, pessoal. Lembra que Daniel orava 3 vezes ao dia? Ele abria a janela e orava? Você hoje é esse templo do Espírito. A qualquer momento que você orar, o Senhor vai inclinar o ouvido para você. Por mais que você ache que a tua oração passa do teto, Ele está te ouvindo. E eu libero nessa manhã inteligência e discernimento. Porque na hora que nós colocarmos o nosso sacrifício, a nossa oferta, o Senhor, Ele vai explicar coisas que você não está entendendo. Nos próximos dias, querido, se eu fosse você, até abriria um jejum. Eu estou de jejum nessa manhã. Ainda que seja de alguma coisa, um período. Porque Ele vai revelar a você coisas essa semana. Ele está te chamando para intimidade porque Ele te ama. Levanta esse envelope para o céu e ora ao Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu preciso hoje colocar uma oferta. Porque eu te amo. Porque eu preciso de revelação, de coisas que eu não estou entendendo, de direção que eu preciso. Às vezes direção no trabalho, direção para a tua vida, que você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Talvez Deus está te falando para abençoar alguém e você está retendo. Escuta o que eu estou te falando. Queridos, talvez Deus está falando para você abençoar alguém ou uma família, e você está achando que é coisa da tua cabeça. Porque você está preocupado com alguma coisa. Ouve a voz de Deus. Faz o que Ele te fala.
Porque Deus dá semente ao que semeia. Quando você pensa que é você que está dando, na verdade é o Senhor que está te usando. E você vai viver a experiência. Porque é Ele quem chama existência as coisas que não existem. Eu declaro a graça de Deus sobre você. Pessoas vão te abençoar, queridos. Vão te enviar pix, vão te dar as coisas. Pela graça de Deus. Eu falo isso porque eu estou habilitada. Eu vi tanta graça de Deus essa semana. Tanta bênção de Deus. E eu não havia pedido nada para Ele. Eu só pedi para Ele cuidar de mim, do meu filho na viagem. Guardar meu marido. E o guia aqui. E eu libero a tua vida. Senhor, eu consagro os dízimos. Eu consagro as ofertas. Eu não sei o que o Senhor tem para derramar nessa manhã, mas eu sei que tem algo que eles precisam se sacrificar. Vocês ouçam bem a voz do Senhor, porque vocês vão viver experiências, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Oferte com alegria. Eu deixei essa palavra por fim, porque não era essa palavra de oferta. Mas como chamou a minha atenção o sacrifício da tarde? Conectou com tudo aquilo que ele já tinha me falado que era para eu fazer. Então hoje não entregue esse envelope vazio. Eu sei que é fim de mês, eu entendo tudo isso. Mas eu gostaria que você fechasse esse culto com oferta. Uma oferta que te custa. Não preciso falar que a igreja precisa, vocês sabem disso. Todos vocês sabem. Só que quando eu não faço, Deus levanta outra pessoa para fazer. Isso vocês também sabem. Porque o mundo espiritual, ele é regido por espaços. Então, tem coisas que você precisa entregar nessa mão. Amém? E nós também temos as contas da igreja que venceu. Não está aqui. Uma tá, mas tem outra. Já foi a outra? Eu tenho uma aqui. Se alguém quiser nos ajudar. R$97. Está aqui. Já venceu ontem, né? Sábado. Em nome de Jesus. E vocês ouçam a voz de Deus. Porque jamais o Senhor vai tirar para te subtrair. Sempre é para multiplicar. Deus abençoe e vamos adorar o Senhor. Para mim, Deus frente ao inimigo. Foi tão tempo, seu esconderijo. Para cada lágrima, há um rio de esperança. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Vem prepara para mim, Deus frente ao inimigo. Me põe tranquilo, em seu esconderijo. Para cada lágrima, há um rio de esperança. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Peço o Senhor, quem separa as águas, quem estabelece reis e também os faz cair. Quem se inclina às alturas, só para ouvir a minha voz. Refrigera minha alma quando penso em desistir. E porque eu me apeguei a ti, teu El Shaddai tem para mim. Para cada dia de vergonha, toda honra. Quem prepara para mim, diz a frente ao inimigo. E me põe tranquilo em seu esconderijo. Para cada lágrima, há um rio de esperança. Quem ofertou, se coloque de pé, queridos. Para cada dia de vergonha, toda honra. És o Senhor, quem separa as águas, quem estabelece reis e também os faz cair. Quem se inclina nas alturas, só para ouvir a minha voz. Refrigera minha alma quando penso em desistir. Porque eu me apeguei a ti, meu El Shaddai para mim. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Você pode dizer dupla honra é o que ele tem para você? Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te envie para uma semana de revelação e dons. As suas ações vai desmascarar as obras do diabo. Em nome de Jesus. Eu vou terminar o culto, mas tem pessoas aqui que precisam voltar o coração para Jesus. Não sei se são os de casa, mas que precisa fazer uma oração comigo. Tem alguém aqui. Se você sentiu esse culto que você precisa se conectar mais ao Senhor, sai do seu lugar e vem aqui. Quem é você? Mas tem mais alguém. Tem alguém aqui, porque o Senhor me mostrou. Vou orar por ela.
Você que precisa refazer sua aliança com Jesus. Você sentiu o culto. E você precisa se posicionar. Quem é você? Não sei se são os daqui já. Mas eu sei que tem mais alguém. Eu vou orar por ela e você se apresente.